Boa noite, galera. Estamos passando aqui para dar continuidade àquela regiãozinha que a gente está trabalhando. Se lembrou? Região do Oriente Médio. Ultimamente a gente tem falado muito nessa região. E hoje a gente vai falar sobre a economia petrolífera na região do Oriente Médio. Mas antes de falar da economia petrolífera lá dessa região bacaníssima de ser trabalhada, estamos fazendo um trabalho diferenciado com essa região aí. Eu quero agradecer de coração a equipe lá da escola ACM, ao pessoal do EJA, da Educação de Jovens e Adultos. A partir do dia 31, vou estar lá tirando a licença maternidade da professora Olívia. Vamos entrar com a geografia moderna, vamos fazer lá um trabalho diferente. Eu acredito que todos vão gostar. E agora, para o vídeo não ficar muito extenso, vamos de aula. Preste bastante atenção, meu filho. Economia petrolífera do Oriente Médio. Sempre que a gente falar lá daquela região do Oriente Médio, que é uma região muito bacana, eu gosto de falar que é uma região muito bacana, que é uma região rica, entendeu? É uma região rica. A gente vai estar falando de petróleo, porque como eu falei na aula anterior, 64% do petróleo mundial é encontrado lá na região do Oriente Médio. E quando a gente fala de economia, eu vou trazer a questão de 7 países que estão localizados naquela região e que apresentam uma economia muito forte na questão do petróleo. Eu já vou trazer logo de cara a questão do pequeno país de Kuwait, menor país da região do Oriente Médio, que apresenta o maior PIB. Veja que interessante, o menor que apresenta o maior. O menor que apresenta o maior. Eu trago a questão de Iraque. Quando eu falar a questão de Iraque, você já se lembra da aula 12, que a gente fala de guerra do Golfo, guerra entre Kuwait e Iraque. Eu trago a questão do país de Catar. Eu trago a questão dos Emirados Árabes Unidos. Trago a questão da Arábia Saudita, do Irã e do país de Omã. Então, sempre que a gente falar da economia petrolífera da região do Oriente Médio, a gente tem que lembrar desses 7 países, que são países que estão localizados naquela região e são países que têm força na economia petrolífera. Agora, para a gente adiantar o assunto, eu vou trazer outra aulinha bacana para vocês. Essa aulinha foi aplicada ontem, lá na Escola Márcia, e nós vamos falar também sobre o fluxo do petróleo. Quando a gente falar sobre os fluxos do petróleo, você veja bem que interessante. A gente vai trazer a região do Oriente Médio como uma região central. Ela vai ser uma região central, ela vai ficar bem ali no centro, e nós vamos ver como ela desenvolve o fluxo desse petróleo. Mas veja que interessante, ó. Região do Oriente Médio é a região central, é a região que exporta petróleo para os Estados Unidos. Aí você vai me falar, professor, mas eu assisti uma aula anterior, se não me engano a aula 11, que o senhor falou que os Estados Unidos também era rico na produção de petróleo. Sim, falei, os Estados Unidos continua se destacando também na região de petróleo. Porém, não tem muito petróleo para vender para outros países e o Oriente Médio, região do Oriente Médio, acaba suprindo aquela demanda, ou seja, acaba suprindo aquela necessidade. Eu trago a questão também do continente africano. Aí você me lembra, professor, mas o senhor falou de Líbia e de Nigéria, que está no continente africano e tem petróleo. Falei, mas é a mesma questão dos Estados Unidos. Não tem petróleo suficiente para demanda pedida, e aí é obrigado a comprar no Oriente Médio, aí o Oriente Médio vai e exporta petróleo para o continente africano. Aí eu trago a questão aqui do continente europeu. O Oriente Médio também exporta petróleo para o continente europeu. E trago a questão desses países, trago a questão do Japão, da China e da Índia, que são países asiáticos. A questão do Japão, o Japão é um país bem bacana, país desenvolvido, país que tem um PIB lá em cima. Acho que está entre os países que apresenta uma das maiores expectativas do mundo, viu? Então vai ficando mais uma aulinha aí no canal. Preste bastante atenção, vou passar rapidinho um resumo. Quando a gente falar de economia petrolífera, falou de petróleo, você lembre logo, região do Oriente Médio. Falou de petróleo, região do Oriente Médio, beleza? A gente traz a questão dos 7 países, Kuwait,
Iraque, Emirados Árabes Unidos, Catar, Omã, Irã e Arábia Saudita, beleza? E quando a gente traz a questão dos fluxos do petróleo, a gente traz a questão do Oriente Médio como região central e traz a exportação de seu petróleo para alguns países e para alguns continentes. Vai ficando mais uma aula. Deus abençoe a todos. Gratidão, galera do EJA, mais uma vez. Dia 31, estamos aí fazendo a diferença e até a próxima.